Ora viva, meu caro Diogo Simão, bem-vindo a mais um Capital Aberto, edição Paulo 27. Soares, Paulo Tudo bem? Jorge, Bem está disposto, tudo bem? cidade, Paulo Jorge. Pá, não Exatamente. sei se vamos ter que falar sobre isso, sobre o A Paulo partir de Jorge. agora, PJ. Exato, sobre o PJ. Vamos ter que falar sobre isso porque já há 14 pessoas que nos ouvem assiduamente que ficaram com este registro gravado. Pá, não, espero que não continue por aí fora, senão tenho uma imagem a manter e Paulo Jorge destrói-a completamente. Assim, não ajuda, meu, muito Não, não honestamente. ajuda nada, não Mas ainda ajuda bem que nada a estás, credibilidade. mas já estás casado, portanto também Exato. estás Já seguro nessa matéria. posso sair do mercado. Mas atenção, a credibilidade não é só nesse ramo, não é? Constrói-se em vários ramos, não é? Há outros segmentos Exato. que é preciso mantê-la. Como está, meu caro? Está bem disposto? Epá, Correu bem a semana? impecável, meu. Epá, sim, E o pá, fim de semana? uma semana boa, um fim de semana ainda melhor, de coração cheio. Está tudo muito bem, pá, muito Não foi bem. um fim de semana grande aí desse lado, como foi aqui na Suíça, pois não? Hoje, Grande. segunda-feira, foi feriado. Ou é feriado, porque ainda estamos a Mas gravar vocês isto na Suíça não segunda-feira, têm final do feriados dia. quase nenhum, pá. Temos muito poucos, infelizmente, e variam É um país de inteligente. cantão para cantão. Portanto, na verdade, o cantão onde eu vivo é o cantão com menos feriados. Portanto, eu estou no cantão com menos feriados de um país que já tem poucos feriados, por definição. Portanto, não tenho muita sorte nesse aspecto. Mas dentro dos poucos, um deles calhou nesta segunda-feira. Portanto, um fim de semana grande para recuperar do cansaço semanal. Muito bem, foi bom então. Eu não tive feriado, mas já gozei alguns. Este ano Outros tivemos terás, imensos exato. pontos. Ainda temos umas quantas para usufruir delas, portanto, vamos embora. Vamos embora. Muito Então, bem. mas caro Paulo Jorge, diz-me uma coisa. Conto tudo o que Fala-me quiser sobre a saber. tua newsletter semanal. Que temas abordaste nesta semana que passou? Que E acabou, usando a newsletter que tua acabou de métrica chegar. exato, a tua métrica do Sell in May and Go Away. É verdade, na newsletter desta semana tentei desconstruir um pouco essa ideia que Mas quem. já tinhas falado sobre isso a semana passada, não é? Já tinha falado sobre isso na semana Recordas? passada, Eras mas tu, não eras? é verdade. E eu falei nisso a semana passada, volto a falar nesta semana, porque de facto o mercado volta a dar razões para os investidores não venderem em maio, sobretudo aqueles. Então estás a contrariar aquilo que é o slogan. Estou. Este adágio, o Sell in May and Go Away, que é muito popular no mercado, aquilo que tentei desconstruir nesta newsletter desta semana é precisamente o facto de que se calhar está ou estará já bastante ultrapassado. Ele nunca foi verdadeiramente, historicamente, nunca foi verdadeiramente um ditado que tivesse muita substância do ponto de vista de dados. Há de facto uma ideia de que o mercado entre maio e outubro tem uma performance mais fraca, mas os dados não justificam essa ideia. E se pegarmos de facto naquilo que foram os últimos 10 anos, esses dados ainda se justificam menos, com apenas 2022 a ser um ano negativo neste período de maio a outubro. Sendo que este ano, 2024, nós estamos com os principais índices mundiais, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, a fazer máximos históricos durante o mês de maio. Esta semana que passou, os 3 índices fizeram máximos históricos. Portanto, temos um mês de maio bastante forte. O Dow Jones faz quase 6% no último mês, o que é de facto extraordinário para um mês apenas de retorno. E de facto, e o Nasdaq faz também 4%, o S&P 500 também 4 e qualquer coisa no último mês. Isso aí, estamos a ver agora, Nasdaq? Agora estamos a ver o Nasdaq, exatamente. O anterior era o Dow Jones, que atingiu a marca, o número emblemático de 40 mil pontos. O S&P, não tenho o gráfico, mas tenho o heatmap da última semana, com as tecnológicas, uma vez mais, tem sido de facto Google, 5% quase. quase 5% de valorização na última semana, a Apple 2 e tal, Nvidia 2 e tal, a AMD mais de 6% de valorização. Será que estamos numa fase de transição de ganhos exponenciais da Nvidia para outras fabricantes de microprocessadores?
Vamos ver. Mas de qualquer das formas, de facto, o que ressalta aqui, o que salta aqui à vista é de facto o índice, o setor tecnológico a continuar de facto a ser o motor do mercado. O setor financeiro tem também, nos últimos tempos, tido uma performance interessante. Só houve um setor na última semana que teve performance negativa, foi a indústria. Todo o resto teve de facto uma performance bastante positiva, o que faz com que, e é isso que estamos a ver agora, 77% das ações do S&P 500 estejam acima da média móvel de 200 dias. Isto é um indicador técnico que 200 dias. é verdade. A média móvel é um dos indicadores mais populares entre os analistas técnicos e que basicamente marca a fronteira entre aquilo que se designa o bear market e o bull market, ou seja, quando de facto uma ação tem a sua cotação acima da média móvel de 200 dias, dos últimos 200 dias, que basicamente a média móvel de 200 dias é a média ponderada da cotação dessa ação nos últimos 200 dias nos últimos 200 trading days, portanto os últimos 200 dias de negociação, não 200 dias de calendário, mas 200 dias de sessões de bolsa. E estando acima dessa média de 200 dias, é visto como os analistas técnicos como sendo de facto não só, mas de facto um dos principais parâmetros para medir se de facto o título está numa tendência de médio e longo prazo ascendente ou numa tendência descendente. E 77% do S&P 500 está acima dessa média móvel, portanto numa tendência bullish, o que é de facto um sinal bastante positivo para o mercado e é também um sinal de que o mercado não está já, como foi no passado, só a ser puxado, essa expressão, pelo setor tecnológico. Os restantes setores já estão a acompanhar, portanto foi de facto um movimento inicial de recuperação de bolsa em outubro do ano passado, foi sobretudo à boleia do setor tecnológico, mas agora tem sido de facto todos os setores a acompanharem a valorização. Já saímos do Fear. Já saímos do Fear e já estamos no grid, portanto o mercado é bipolar, não é? Os investidores são muito dados a extremos e estamos a falar de mercados financeiros, não estamos a falar de política, poderíamos estar a falar também de polarização nesse tema, temos falado muito sobre isso aqui no nosso Capital Aberto, mas neste caso é mesmo sobre investidores e mercados financeiros. Portanto, quando as coisas não estão tão simpáticas como foi em abril, o sentimento rapidamente vai para o extremo de medo, quando de facto há aqui algumas semanas de positividade, como foi as últimas, rapidamente também entramos num momento de alguma euforia, como é aquilo que se vive neste momento. Este é o gráfico do Fear and Greed Index e que tu vês de facto, para quem nos está a ouvir, quem está a ver no YouTube está a acompanhar, quem nos está a ouvir, basicamente é a linha que demonstra a evolução, as oscilações entre de facto o sentimento de medo e o sentimento de euforia dos investidores ao longo dos últimos 6 meses, aliás, do último ano. E que de facto vai oscilando de forma bastante acentuada entre os extremos opostos. Neste momento está de facto numa fase de recuperação, tal como o mercado tem vindo a recuperar. E o que também tem vindo a recuperar bastante, ou melhor, tem vindo a valorizar bastante, é o ouro. O ouro que, para quem nos acompanha, nós já temos falado bastante aqui no ouro, sobretudo naquela fase em que o ouro e o ouro e o cacau. Já lá vou ao cacau, se me esquecer, lembra-me que tenho de facto um apontamento também interessante em relação ao cacau. Mas o ouro, de facto, nós durante muito tempo, e estamos a falar de largos meses, tinha ali aqueles $2.000 de cotação que não conseguia romper, portanto durante muito tempo o ouro de facto valorizava até cerca de $2.000 por onça e depois recuava desses valores, não conseguia passar dessa marca, mas a partir do momento em que finalmente suplantou isso, aconteceu já em 2024, rapidamente o índice, a cotação desta matéria-prima valorizou exponencialmente e já está acima dos $2.400. Isto do ponto de vista técnico é um movimento também muito comum, ou seja, é quase ver as ações e a evolução da cotação de uma ação como algo que tem ali uma barreira em que constantemente vai batendo e não vai conseguindo ultrapassar,
mas vai ganhando aquilo que se chama momentum, ou seja, à medida que quanto mais vezes bate ali naquela barreira, vai-se criando uma pressão cada vez maior, quase como uma rolha quando salta. E quando finalmente rompe essa barreira, há um movimento de valorização exponencial. Aliás, Mas é quase uma valorização na ordem dos 23 ou 22% aqui, pá. é uma valorização em pouco tempo muito significativa. Há Pois. muitos investidores que têm a estratégia como estratégia de investimento comprar só as ações que têm este tipo de resistências muito fortes e comprar apenas no rompimento dessa resistência. Ou seja, isto, olhando para o ouro, como é que um investidor que segue esta estratégia de investimento tinha negociado o ouro nos últimos 12, 18, 24 meses? Colocando ordens de compra do ouro nos 2.050, 2.100 dólares, mesmo quando ela estava a 1.900, 1.950. E tu perguntas, pá, mas está a 1.950, porque é que eu vou querer comprar a 2.100? Porque é que eu vou querer comprar mais caro uma coisa que posso comprar mais barata? Precisamente por isto que tu estás a ver no gráfico. Ou seja, quem segue esta estratégia de investimento acredita que a cotação, estando nos 1.900, 1.950, ali perto dos 2.000, não tem grande caminho para continuar a valorizar, porque sempre que lá bate, volta para trás. Mas olha que esse lixava-se. Achas que sim? Esse, Porquê? esse aí do lado esquerdo, estavas a apontar. Aqui? Esse gajo lixava-se. Depende, depende do valor a que ele tivesse comprado, não é? Aqui, quem está a negociar, quem estaria a negociar o ouro com base nesta estratégia de investimento, eu diria que não estaria a comprar antes dos 2.100. Porquê? Porque é importante dar aqui alguma margem de segurança, ou seja, tu tens a barreira nos 2.000, mas isto não é uma ciência exata, não significa que a cotação se vá aos 2.001, automaticamente significa que já rompeu essa barreira. Não, estamos a falar de valores dinâmicos com alguma margem de intervalo. Ou seja, quem estivesse a negociar ouro nesta estratégia estaria provavelmente a comprar nos 2.100. E enquanto a cotação não chegasse a esse valor, acharia que não valia a pena comprar e de facto tinha razão, porque sempre que o valor se aproximava dos 2.000 ou tocava ali nos 2.000 vinha para baixo, até que finalmente aconteceu salvo erro, em fevereiro, a cotação rompe esta barreira, passa os 2.000 dólares e vai por aí afora e já está nos 2.400. O que é... o que é de facto significativo, tendo em conta que estamos a falar de 2, 3 meses de valorização. Muito bem. Dúvidas? E o cacau? Questões? Estados de alma? Cacau. Olha, o Cacau, só para dar uma nota, porque confesso que não me recordo se era o CEO da JP Morgan, era um CEO de um banco de investimento relevante nos Estados Unidos, que de facto veio falar sobre o Cacau e a reportar aquilo que temos vindo também aqui já a apontar no Capital Aberto, face àquilo que tem sido a evolução e o crescimento exponencial da cotação do cacau, dos futuros de cacau, ou seja, dos futuros da matéria-prima no mercado de futuros, e está a antecipar que estamos a entrar numa zona em que poderá mesmo haver um shortage de cacau e que possa de facto ficarmos sem acesso ao cacau para o fabrico de chocolate e tudo aquilo que é para qual é utilizar esta matéria-prima. Portanto, chegar ao ponto de facto de deixarmos de ter chocolates nas prateleiras seria inédito, mas começa cada vez mais a ser um cenário real, dada a evolução absolutamente brutal. Conseguimos ver? Consegues mostrar como é que está o gráfico do cacau, por exemplo, a evolução dos últimos 6 meses? Consigo, se me deres uns segundos, eu consigo rapidamente colocar o gráfico do cacau e vermos qual é que tem sido a evolução dos futuros do cacau. Deixa-me procurar aqui um contrato de futuros que seja exemplificativo. Agora não estou a encontrar, mas fica prometido que Aí é bem, como é que é broker? Sou assim broker. que conseguir. Então não... É verdade, pá, o meu broker está-me a falhar. Deixa-me fazer uma nova tentativa. Mas pronto, mas o cacau deve continuar nos máximos históricos, não é? Portanto, deve continuar a navegar nisso, de repente não. Sim, a questão é que mesmo que, repara, mesmo que recue,
houve de facto, como tu estás num determinado momento a comprar as tuas necessidades, é como qualquer matéria-prima, tu quando compras, por exemplo, uma companhia aérea está hoje a comprar contratos de futuros de petróleo para as suas necessidades de petróleo para abastecer os aviões para daqui a 12 meses. Não está a comprar aquilo que precisa para aquela viagem que vai fazer amanhã. E obviamente que ajusta não só os seus preços, a dinâmica dos seus preços, mas também as suas rotas em função da evolução destes preços. Quando estamos a falar de produção, de uma coisa que tu podes deixar de consumir, há ali um valor a partir do qual deixa de se justificar para um produtor comprar a matéria-prima porque tem a noção de que não vai conseguir escoar a produção àquele preço. Tu tens ali um valor, cada produtor de chocolates tem o seu valor limite de sustentabilidade para a produção, porque de facto entende que a partir daquele valor não há procura que absorva a oferta de chocolate àqueles preços. Portanto, isso faz com que seja preferível cortar na produção, deixar de produzir, ao invés de facto estar a produzir a uma determinada cotação. Muito bem, muito bem. Mais do teu podcast, da tua newsletter, temos mais algum gráfico daqueles Não, todos maravilhosos? temos também um mercado europeu, nós falamos muito nos Estados Unidos por ser a referência, mas obviamente estamos Como é aqui que está lá o S&P 500 da Índia? O S&P 500 da Índia? Queres saber como é que está o mercado indiano? Sim, nas vezes disseste que aquilo estava a ser tipo espetacular, a malta estava a ganhar muita massa com aquilo. Vamos tentar ver. Não conseguimos ver o cacau, vamos ver se conseguimos ver Surpreende os índice. nossos ouvintes, PJ. Vamos a isso. India Index. Pelo menos silêncio isto. Nós Não. desse uma musiquinha de fundo. Pelo menos temos música de fundo, não é? Para Exato. conseguirmos entreter quem nos está a ouvir, não é? Não nos ouve, mas ouve a música, que sempre é algo agradável. Ora A bem, gente não dava. Nós não dávamos para radialistas, pá. para? Para radialistas. Nós não dávamos para Dávamos, ser mas- homens da rádio. Então não dávamos. Com Não estas dá. vozes radiofónicas que ambos temos, como é que não dava? Não, porque de facto o que acontecia é que nestes momentos de silêncio temos de introduzir aqui outros temas, é assim, de forma mais nativa, não é? Não estamos a conseguir. Mas também estamos com uma edição do Capital Aberto bastante exigente, com pedidos live, não é? Portanto, Sim. Duro, pá. estamos- A gente não pode fazer isto a esta hora. estamos a fazer Capital Aberto com discos pedidos, o que é de nível. Pronto, tens aqui o... Eita, que minha nossa. É interessante, não é? Puto, isso lá, puto. Isso. Lá, esses gajos duplicaram, foi, os pontos em... Vamos pôr aqui em percentagem. O que é que aconteceu na Índia, meu? Porquê é que já Em não Índia, existe na Índia? e estamos PJ. a partir do pressuposto que toda a gente não está a ver, mas a maior parte até, se calhar, se está a ouvir. Estás a ver que o índice da Índia que saltou 90%. Putz. 90%. Mas a Índia é um mercado bastante... Sim, mas lá não cresce 90% em 6 meses, meu. É um mercado bastante volátil, não é? Também pode cair rapidamente 50%, não é? E tu sabes que algo que cai 50% precisa de 100% para voltar à casa de partida. Sim. Portanto, os ativos que têm de facto estas valorizações exponenciais são também os ativos que têm potencial de queda maior. Nós olhamos sempre, de facto, para aquilo que foi a valorização de 20%, 50%, 70%, mas algo que valoriza 70% também rapidamente pode cair 30%, 40%, 50%. E se tu és apanhado de facto numa queda dessa magnitude, precisas de bastante mais, que ele valorize depois bastante mais do que aquilo que caiu para voltar aos valores a que tu entraste. E esse, de facto, não é fácil, nem toda a gente tem estômago para aguentar quedas dessa magnitude.
e fazer aquilo que se calhar precisas de fazer nesses momentos, que é reforçar, ou seja, pôr mais dinheiro numa posição perdedora, não é fácil. Pois, pá, mas ainda assim é de facto é uma performance acima da média, mas isto lá, sem 90%, o risco é quase um pouco uma Bitcoin, não é? E não é Por vezes, Bitcoin, e e não não é é. Bitcoin. Muito bem. Olha, uma pergunta, assim Diz-me, fora da caixa. O que é feito do José Neves? desculpa? O que é feito do José Neves, o fundador da Farfetch? Nunca mais ouvi falar do senhor. Pois pá, Se calhar está, como bom empreendedor que é, se calhar está dedicado a um novo projeto de empreendedorismo, não? O que é que achas? não, por acaso eu tinha visto qualquer coisa de que ele, pronto, sabes que ele deixou Farfetch, portanto Sim, ele, quer dizer, deixou. Foi basicamente, deve ter sido basicamente não, sim, empurrado a deixar. claro, obviamente que sim. Mas da última notícia que eu soube, ele ia agir a sua fundação, que ele tinha criado uma fundação, não sei se tiveste essa informação. Não tenho, não tive acesso, não procurei, nem estou a par do que é feito, mas acredito que perfeitamente que há de surgir com algum outro novo projeto. Na Sim, verdade, quando tu entras nesse segmento de criar os teus próprios negócios, dificilmente depois deixas de. E sobretudo quando já o conseguiste com sucesso, não é? Porque teres o teu próprio projeto, conseguires ser bem sucedido, depois por razões que podem ser diferentes de caso para caso, mas as coisas têm um volte-face e passam para o lado negativo. Mas o bichinho fica sempre lá, não é? Portanto, dificilmente tu, digo eu, depois de estares num projeto de empreendedorismo, depois de criares o teu próprio negócio, dificilmente queres voltar para o outro lado e voltar a trabalhar como sim. trabalhador por conta de outra, não é? Diz-me tu, da tua experiência como enquanto empreendedor, Epá, se te vias alargar os sou teus zero negócios. empreendedor. Eu fico sempre surpreendido quando. Eu gosto sempre de ler histórias de sucesso. Isto é muito interessante porque isto é coisa, este tema que já muita gente o debateu e que já falou sobre ele, mas esta história de ser empreendedor tem muito que se diga, até porque até a forma de ser empreendedor mudou muito nos últimos 10, 15 anos. Mudou muito nos últimos 40. Mas hoje em dia mudou muito esta coisa de sermos empreendedores. Mas Acho mudou que em que aspecto? eu acho que cada vez mais, para seres um empreendedor de sucesso, tens que acho que o rácio, isto por acaso é um bom teste que tem que ser uma boa leitura que se deve fazer, isto deve estar estudado. Mas recentemente tenho a certeza que face à concorrência, eu acho que tornou-se muito fácil ser empreendedor, tornou-se muito fácil em usar a sigla de ser empreendedor. O que é que eu quero dizer com isto? Acho que hoje em dia qualquer jovem, seja por via de financiamento de angels, business angels, seja do que for, portanto, uma boa ideia pode ser de facto fácil de se vender, difícil de se materializar. E portanto, eu acho que hoje em dia ser empreendedor, face à concorrência, e há cada vez mais boas ideias, há cada vez ideias muito mais parecidas, muito parecidas entre elas, mas só uma é que vence. E há bons exemplos disso. O caso do streaming de áudio é um bom exemplo disso. Existiram tantas evoluções e revoluções na forma de fazer streaming de áudio. Começaram no Napster, portanto, e acabaram no Spotify. E quantas metamorfoses existiram ao longo desse processo, e hoje o Spotify é um gigante. Mas, e atenção, e nem a Apple's Music da vida conseguiram vencer também essa indústria. É uma indústria super Mas competitiva. estás a falar de empreendedorismo a uma escala global. Sim, Mas tu sim. não Não, precisas de sim, criar desculpa. um Não, produto global para ser empreendedor. sim, desviei aqui o foco aqui do tema e obrigado por aqui pela correção de alinhamento de ideias. Mas estava-te a dizer então que fico sempre muito bem surpreendido por isto, porque fico sempre surpreendido com histórias de sucesso, porque cada vez mais parece-me ser difícil ter sucesso no meio de tanta oportunidade, no meio de tanta ideia, no meio de tanto negócio a começar. E por isso é que eu acho que cada vez mais eu vivo uma ideia, e hoje com a idade que tenho, que não sou muito velho, mas também não sou muito não sou jovem, pelo menos de idade, mas sou de cabeça. Aquilo que eu sinto é o seguinte:
vem de um padrão, e sinto e reconheço um padrão de que se tu trabalhares muito, se te afincares muito, portanto, tu consegues ter, ou a probabilidade de ter sucesso, ou pelo menos do teu Aumenta negócio a vingar. exponencialmente. Pronto, isto é, se com trabalho tudo se faz e vai-se lá, portanto, em todas as áreas. Mas o que eu sinto hoje é que não basta hoje em dia trabalhar. Eu sinto que essa narrativa do mesmo que tu trabalhes 300 horas, ou seja, 80, 90, 100 horas por semana, e já isso não é suficiente para tu de facto seres um bom empreendedor do ponto de vista que o teu negócio venha Porque a achas que vingar. o mundo está assim tão competitivo que basicamente estamos todos a competir uns contra os outros e não podemos ganhar todos, não é? Um jogo de soma nula. Não, eu acho é que hoje em dia existem múltiplas variáveis para tu realmente para provocar o teu sucesso. E não é só a qualidade do teu produto. E digo-te uma coisa, verifiquei isso recentemente, não em Portugal, portanto, vou dar aqui um exemplo daquilo que é a minha opinião. Estamos a entrar numa era dos wearable devices, daqueles dispositivos que se usam na roupa e que te acompanham, portanto, que estão a ser dados como sendo um bom acessório de inteligência artificial para o teu dia-a-dia, para te ajudar. Para já, isso. E levantam-se muitas questões nessa matéria. Mas o que é que eu quero dizer com isto? Houve uma empresa, houve um desses dispositivos que foi destruído. Mas foi destruído. Portanto, eles estavam... Muita gente investiu dinheiro. Nem vou dizer o nome da empresa, não vale a pena. Mas basicamente era um produto que até foi desenvolvido por um antigo designer, um tipo muito importante da Apple que lançou esse produto, que se colocava aqui junto ao peito, e que basicamente aquilo era um pequeno assistente, era como se fosse um PR, portanto, de inteligência artificial. E a malta destruiu aquilo em menos de um ano. Mas destruiu aquilo, imagina, toda a gente começou a dizer mal daquilo, a fazer reviews péssimas daquilo, mas tipo, a começarem com os títulos dos seus reviews no YouTube, estilo o artigo, o gadget que o pior gadget que algum dia pude fazer o unboxing e testar. Isto para dizer que aquilo do ponto de vista de conceito, isto é um exemplo que eu te estou a dar, não é? E depois de repente começaste a ver aquilo que parecia ser uma nova kind, já tens tipo 7 empresas a fazer a mesma coisa. E de certeza dessas 7 empresas que estão a fazer aquele tipo de gadget, uma vai vingar. Ou seja, achas que é fácil replicar aquilo que os outros estão a fazer? Super. E basta tu mudares a vírgula no contexto e dizer que a minha, afinal, a minha IA é muito mais eco-friendly, porque os computadores que estão a fazer de cálculo usam pegada ecológica no cálculo da matéria, da informação. Qualquer coisa, portanto, seja o que for, não é? Estamos agora também a ser super esta questão do carbono, da pegada carbónica, portanto, também é um tema, não é? Portanto, aliás, da própria Apple, neste momento, os produtos é CO2 free, acho que é assim uma coisa que eles querem usar. Mas pronto, isto para te dizer, ser empreendedor, super desafiante hoje em dia. Acho que ter casos de sucesso que é cada vez mais difícil, com uma mistura de grande volatilidade e de risco associado, porque não basta ter boas ideias. Portanto, o caminho que tem que ser trilhado é um caminho que depende também de muita sorte ao longo quando vais fazer claro. o teu... Mas não terá sido sempre assim, não é? Porque, ok, hoje temos desafios diferentes e tu apontaste um que é, de facto, a capacidade ou a facilidade com que se replica aquilo que alguém está a fazer é maior e é substancialmente maior do que aquilo que era no passado. Mas, por outro lado, tu hoje tens ferramentas para escalar o teu negócio que não tinhas no passado, não é? Tens a internet, tens as redes sociais, tens N formas de escalar o negócio e tens, por exemplo, a quantidade de malta que hoje em dia é influencer, no sentido em que cria, de facto, um grupo, uma imagem de marca, a sua própria imagem de marca, portanto consegues ser empreendedor vendendo a tua própria imagem de marca e depois capitalizas isso sendo embaixador certo. De marcas de roupa, sendo mas a questão, de viagens, do que for. Tu deste exatamente dois exemplos que promovem e conduzem exatamente aquilo que eu estava a querer dizer, que é, antigamente haviam duas coisas que eram muito difíceis,
Às vezes era preciso conhecer as pessoas certas para se conseguir atingir, que era teres veículos, que antigamente para tu conseguires fazer os teus pitches, precisavas de conhecer as pessoas certas, ou tinhas que ser persistente, tinhas que ser resiliente, tinhas que ir bater a 50 portas para conseguires fazer o que é que seja, e tu hoje, através de um Kickstarter, deixas de estar na tua província da aldeia, e de repente até pode ser um gajo no Vietnã que achou de um piadão ao teu pitch e financia-te e bora. E da mesma forma que, como estás a dizer e bem, tu tens hoje uma plataforma global que tu podes usar, difícil porque também há muita gente a fazê-lo, Claro. mas que Mas podes democratiza, usar. não é? Não, claro, mas que tu passaste a ter digamos, uma plataforma que te permite vender que não tinhas no passado. Portanto, antigamente, para tu conseguir chegar às pessoas certas, tinhas que conhecer as pessoas certas, ou tinhas um acaso grande de sorte. E tinhas que ter capital para investir. Tu hoje em dia consegues montar um negócio Exato, mas a quase questão com é um mesmo investimento zero, não é? mas exatamente é isso que eu estou a dizer. Tu hoje, eu vou-te lembrar que há 15 ou 20 anos, se eu tivesse uma boa ideia, quem eram as entidades que me podiam financiar a ideia? Sim, tinhas Ou que os ir amigos, bater à porta aos bancos, ou ou os tinhas de amigos, ou facto alguém na famílias, tua rede próxima, exatamente. exato. Hoje em dia não. Tu hoje tens uma boa ideia, garantidamente que hoje em dia aquilo que seria obviamente que os amigos e a família serão sempre um pontapé de saída, mas não chores, que não há problema nenhum. O mundo está perfeitamente capaz de servir se tu tiveres de facto uma ideia se for bem vendida, não é? Se for vendável. Portanto, isto para te dizer que acho que o empreendedorismo, da forma como nós hoje estamos a viver, é muito diferente até há 7, 10 anos, pré-pandemia, pós-pandemia, e é muito diferente do ponto de vista daquilo que vai ser o futuro também. E isso quero conduzir, e chamaste este tema hoje aqui à mesa, e bem, que é, hoje estava por acaso a falar com uma pessoa, amiga, e que achei muito interessante a forma como era, um exemplo que revela a velocidade com que as coisas hoje estamos a viver, a nossa vida, que era, isto vou muito rapidamente, Paulo, não adormeças também. Não. Mas que é muito engraçado, que é isto é uma lapala disso, isto é o óbvio, estamos a viver o óbvio, que é pré-pandemia, super conservadores, o mercado de trabalho, só as empresas que estavam completamente a surfar a onda de fora da caixa é que o remote era viável. Trabalhar remotamente. Depois veio a pandemia. Toda a gente começou a trabalhar remotamente. E primeiro por imposição, não é? Porque não havia nada a fazer. Portanto, até 2019, portanto, vou fazer aqui um recap, até 2019, toda a gente trabalhava, a maioria do mercado trabalhava de forma física, presencial. No escritório, exato. 2020 escritório ou no local de trabalho. 2020 veio e 2021 vieram obrigar. 2020 veio obrigar que a gente ficasse a trabalhar através de casa, remotamente. 2021 conclui-se que o melhor de tudo, a solução épica, perfeita para as empresas é todas a gente trabalhar remotamente, que é o que é perfeito. 2022 chegámos à conclusão que o híbrido, que o remoto não funciona, o híbrido é que é o ideal. 2023, empresas como a Tesla a dizer, acabou-se a mama, venham trabalhar, mas é aqui presencial, disto de híbrido, afinal isto não é assim tão bom. E depois chegamos a 2024. Esqueçam tudo o que está para trás, a inteligência artificial vai arrebentar com o vosso trabalho. Quer dizer, estamos a viver uma era de tanta coisa diferente a acontecer a uma velocidade tão grande. E atenção, isto põe-se na prática em outras realidades, como por exemplo a questão dos veículos elétricos. Aí, bem, tudo, muda tudo. E agora, elétricos é que é espetacular. Agora, a própria Tesla despediu toda a equipa que geria os superchargers. Já falámos aqui nesse tema e sobretudo na Tesla, e aqui é um ponto onde não partilhamos da mesma opinião. Eu acho que de facto medir aquilo que é as tendências nas tecnológicas com base nas contratações ou nos despedimentos é
é arriscado porque a Não, claro, flexibilidade com que estas empresas de facto vão buscar certo, gente certo. ou como Não, mas, despedem mas independentemente disso, é enorme. está-se a vender menos elétricos e neste momento, se calhar, o que vai ser bom vai ser o meio-meio. Tanto faz elétrico como faz gás ou gasolina. Mas isto para te dizer, eh, acho que estamos a viver um mundo com uma aceleração brutal. O empreendedorismo, nele, hoje ele é um desafio brutal e, portanto, eu comecei por dizer que fico super surpreendido, fico super agradado e tentar perceber o que levou como é que as coisas funcionaram do ponto de vista que conduziram ao seu sucesso. Uma delas há situações em que são fáceis de observação são fáceis de se perceber a sua conclusão, a motivação e o que é que conduziu a esse sucesso. Há outras que são meros acasos, como acontece há muitos anos e sempre aconteceu. Às vezes também é preciso ter um bocado de sorte. Mas, portanto, eu diria que em relação a bons exemplos de empreendedorismo, começámos a falar da Farfetch, por exemplo, que é aquilo que era o produto mais sexy, o conceito da empresa mais sexy de Portugal, com um unicórnio, paralelo ao ninho, e de repente a espiral, Mas, e aí deixou Diogo, de mas ser. faz parte, não é? Nós também na Europa, e em Portugal em particular, na Europa em geral, temos muito alguma, alguma dificuldade em lidar com os ciclos dos negócios e de facto temos aquela ideia que uma empresa não pode ir à falência, ou que tu, quando tens de facto quando Sim, crias também já algo, falámos que aquilo disso. tem que ser para a Sim, vida, não é? Nos Estados Unidos há uma mentalidade bastante mais aberta em relação a este tema, não é? A quantidade de empresas que nascem e morrem, depois voltam a nascer, a mesma equipa ou a mesma pessoa que funda uma empresa, que depois, funda uma empresa porque naquele momento havia mercado para aquilo, passado uns anos pode deixar de haver mercado para aquilo, a empresa fecha e cria-se outro ao lado. E este dinamismo também depois se reflete no dinamismo do mercado laboral, é visto pela população e pelas pessoas em geral de uma forma bastante mais descontraída do que aquilo que na Europa, com que olhamos na Europa, é quase tipo é quase é shameless, não é? Uma empresa ir à falência é algo que é visto de facto de forma bastante desde que não negativa, não haja é? feridos, não é? Desde que não haja feridos. Mas mesmo que Sim, os haja, e quando por feridos entenda-se, obviamente, haver lesados, não é? Porque é normal que os haja, não é? Se tu investiste, se tu és um acionista, tu investiste numa determinada empresa, tu sabias que estás a investir para obter um determinado retorno, mas sabes que há o risco, não é? Há o risco de as coisas não evoluírem conforme tu esperas. E esse risco pode resultar em perdas. Faz parte, não é? Faz parte do negócio. Tens sempre a opção de não investir, de ficar de fora. Agora, de alguma forma, diabolizar o empreendedorismo, sobretudo quando as coisas correm mal, acho que de facto não é um caminho certo, porque tu tens o seu timing, não é? eu não estou a diabolizar, o que estou a dizer é que eu Não, tu acho não, que. mas há de facto essa é a visão um pouco europeia do empreendedorismo, que é de facto. Por isso é que Sim, depois sim, também há muita renitência, não é? Tu muitas vezes, e tu vês de facto pessoas com excelentes ideias que não avançam por com medo de falhar. E o medo de falhar, de facto, existe muito na Europa, não existe nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não tens medo de falhar, não é? Portanto, tu tens uma ideia, tu tentas, vais para a frente. Pá, se correr mal, correu. Na Europa, o teu primeiro pensamento quando tens uma ideia, antes de avançar, é pá, e se isto corre mal? Portanto, preferes nem tentar porque só com o receio de que aquilo pode correr mal, não é? E tu, sim, obviamente tu sim. nunca vais saber, nunca ninguém tem a garantia, a certeza absoluta quando lança um projeto que o projeto vai vingar. É sempre incerto, por muito que boa que seja a ideia, tu não tens a garantia que vai funcionar. Se não avanças porque tens medo que falhe, Claro, então estás claro. condenado à partida, não é? Sim, pronto, eu aqui já falámos sobre isto em tempos e concordo contigo a 1000%, continuo a suportar a ideia de que hoje é muito difícil, acho que hoje começa a ser cada vez mais difícil, de facto, conseguires sair da zona de ruído, vírgula, e teres a sorte e teres a capacidade de que a tua ideia seja seja mais bem posicionada que a ideia de outros e que de facto consiga sobressair-se no meio de tanta ideia, tanta boa ideia. Porque também este é o grande problema, que o facto
hoje em dia que tu tens tanta ideia boa a aparecer ao mesmo tempo que e há umas que são estúpidas e funcionam bem. Epá, olha, é como as trotinetes que estão na rua. É igual. Como inicialmente era só havia uma marca. E para ti era só aquela que podia ser e que serviria para o mundo. Hoje há 150 mil marcas e tu hoje vais às grandes cidades da Europa e tens marcas que nunca ouviste falar, tens marcas que são recentes, tens umas coisas que trabalham de uma maneira, outros trabalham da outra e epá, pronto. E como eu digo, a história eu lembro agora das trotinetes porque estive há pouco tempo em Espanha e estava lá, já não Lime já não esquece. Já não vi. Já não vi um Lime, só uma treta qualquer. Mais barato e depois é uma questão lá discutir cêntimos. Mas se calhar o fundador da Lime está a fazer outra coisa qualquer. Ou seja, fundou aquilo, teve a ideia, fez seguramente teve o resultado que teve, e depois partiu para outra. O fundador da Lime, o Brad Bow, Toby Son, fundaram em 2017 em São Francisco, na Califórnia. Nem 10 anos. Das chinoquinhas, meu, fundador da Lime. Aqui, meu, continuam. Alguém partilha trotinetes. Pá, mas pronto, é o que é. Em 2018, ele dizia: há cidades que vêm até nós. Dizia o cofundador da Lime. E hoje? Tem uma notícia de 2018, amigo. E o que é que tu tiras daí? Pá, para mim era a empresa que neste momento devia ser o Spotify das trotinetes. E não é. Ponto. E não é. Ou o Uber das trotinetes. O que não invalida que o negócio tenha sido um negócio positivo. Não, que a ideia tenha sido levada para a frente, tenha tido um resultado positivo e que teve o seu tempo. Porque lá está, voltamos ao mesmo, não podes ter a ambição que o teu projeto de empreendedorismo seja único à escala global e se transforme num Spotify ou numa Apple ou no que for. De facto, não é um melhor racional à partida, porque aí sim estás quase condenado à partida, não é? São muito poucas as ideias que atingem essa escala global. Foram comprados pela Uber. Ok. How much did Uber buy Lime for? Você está aqui, deixa de ver. Aqui. Sim, esse é outro ponto dos projetos de empreendedorismo, que é, de facto, no mundo global, tu acabas, se tu montas uma boa ideia e se a ideia, de facto, tem pernas para andar, há uma grande probabilidade de vir algum tubarão aglutinar-te, o que não é necessariamente mau, não é? Porque tu quando crias um projeto de empreendedorismo, quando crias o teu projeto, tens uma ideia subjacente, tens um racional, tens o teu business case, tens o teu modelo de negócio, que à partida deverá também passar por teres um plano para o exit, não é? Ou seja, saberes até onde é que tu queres ir e quando é que tu queres sair, e pode passar, por exemplo, por seres adquirido por uma marca que tenha essa capacidade de ter escala global, não é? Exato. Muito bem, pá, depois tens coisas depois tens coisas como a Boeing, já falámos com ela, não é? Continua a ser uma grande empresa, apesar do momento difícil. Coitados, nem sei qual é a desvaloração dos gajos ao dia de hoje, mas Boeing, deixa aqui share, mas posso dizer que aqueles gajos, pá, pois, mesmo assim não está muito mal. Não está, vou partilhar o ecrã e mostrar o gráfico a quem nos está a ver e também está curioso com o que se passa com a Boeing. Agora vamos pôr isto em porcentagem. Vamos para o gráfico diário. No último ano só está negativo em 9%, apesar de desde os máximos já vai mais. Já vai mais cá para baixo. Menos 47% nos últimos 5 anos. Já dói mais um bocadinho. E este é o gráfico de muito longo prazo que se vê de facto a desgraça que foi, sobretudo a partir aqui de 2019. Foi dos 737 Max. Os máximos de 2019, 57% de desvalorização desde essa altura. Lá está, para o acionista
da Boeing, que teve esse mau timing de comprar a Boeing em 2019, nos máximos da empresa, Exato. precisa que ela valorize 100% para recuperar, só para recuperar o que investiu. Essa é a tua lição. Esta é a minha lição. Final de noite. Muito bem. Paulo Jorge, acho que estamos Tiago Simão, é sempre um gosto ter a sua presença, discutir temas importantes como o empreendedorismo, dar aqui algum food for talk dos nossos ouvintes e espectadores. Vamos embora. E para a semana a mais. Exatamente, à mesma hora. À mesma hora, no sítio do costume. Um abraço a todos. Um abraço, meu caro. Boa semana. Igualmente.